Hi, how are you? Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, ainda falando um pouquinho sobre o Present Perfect, tá? Que nós estávamos trabalhando nas aulas anteriores, certo? E para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu convido vocês então a pegarem comigo o material de vocês lá na page 26, na página 26, ok? Na página 26, o que eu vou fazer com vocês hoje ali, pessoal? Nós vamos corrigir o exercise number 7. Então, nós vamos corrigir o exercício 7 que eu havia proposto como tarefa de casa para vocês. Certo? Nós tínhamos feito o exercise 6, nós fizemos juntos o exercício 6 na aula passada, e aí eu havia proposto que vocês fizessem lá nos exercícios em casa o 7. Então a gente vai corrigir esse exercício agora, ok? O que o exercício pedia, pessoal? Ele pedia para que a gente colocasse as frases com os verbos nas formas corretas, ok? Pela lógica, nós estamos estudando o Present Perfect, então é só observar ali o Present Perfect, o sujeito, tal, o verbo, beleza. Só que nós temos algumas frases aqui que misturavam com o passado simples, ok? Então é por isso que é interessante a gente corrigir para eu comentar também com vocês, certo? Então vamos ver como que ficou ali, ó. Na letra A, eu tinha que utilizar o sujeito you e o verbo chop, certo? Verbo chop. Neste caso aqui, era uma pergunta. Então, como eu tenho o sujeito you, então a gente coloca o que como verbo auxiliar? O have. Have you. E o verbo chop, que significa cortar em pedaços pequenos, né? Quando você vai fatiar em pedacinhos pequenininhos, a gente acrescenta o ed no final, porque esse verbo não tem na lista de verbos, tá? E neste caso ele é escrito com 2 P's, tá? Porque é consoante, vogal, consoante. Então a gente dobra o P no final e acrescenta o ed e o ed daí a seguir, tá? Então, have you chopped the onions? Você cortou as cebolas? Né? Então, você cortou em pedacinhos pequenos as cebolas? Então, have you chopped? É uma frase interrogativa, certo? A letra B, é uma frase afirmativa. Eu tenho que usar o sujeito I e eu tenho ainda que usar o verbo chop, tá? Só que o que a gente tem aqui, pessoal? Essa frase ela pode ser interpretada de 2 formas. Eu até grifei o this morning, tá? Lembra que o present perfect, ele é utilizado para falar de situações que começaram no passado e que ainda estão em andamento, certo? E o passado simples, ele é usado para falar de coisas que começaram e terminaram no passado. Analisando essa frase, esta manhã, o que eu tenho que pensar então? Se, no meu caso, esta manhã ainda não acabou, digamos, eu ainda estou no período da manhã. Então, a situação começou no passado e ela ainda está acontecendo. Eu cortei as cebolas esta manhã. Ou seja, ainda o período está em andamento, eu uso o have chopped, certo? Então, I have. Caso a situação, no caso amanhã, ela já tenha passado, digamos, eu estou no período da tarde, ou então eu estou no período da noite, o verbo vai no passado simples, que no caso a gente usa o chopped sozinho. Então, por isso que aqui eu posso dizer I chopped the onions this morning, esta manhã, né, que indica um tempo passado, ou então I have chopped the onions, ok? Na letra C, era uma frase negativa. Eu tinha que usar o sujeito she e o verbo peel, que é descascar, na forma negativa. Então, she
hasn't, então o has na negativa, e o verbo peeled, com ed no final, porque ele é um verbo regular. Então, este verbo nós não encontramos na lista de verbos. Então, ele fica com o ed porque nós estamos no present perfect. She hasn't peeled the potatoes. Então, ela não descascou as batatas. Ok? Na letra D, I, o sujeito é eu, not get. Então, o verbo get tem que vir na negativa. E se nós analisarmos a frase, pessoal, ela traz ali uma marca de tempo específica. Yesterday. Então, essa ação já aconteceu ontem. Então, neste caso, nós temos que usar o passado simples. O auxiliar do passado simples é o did. Então, como a frase é negativa, didn't. I didn't get sugar-free ice cream for Mary yesterday. Neste caso, o verbo get não vai mudar, porque quando nós usamos o did ou o didn't, o verbo tem que voltar para o infinitivo, ou como nós costumamos ouvir, ele volta para o presente. Ele sai do passado e volta para o presente. Certo? Na letra E, nós também tínhamos uma frase afirmativa. Os sujeitos eram Joe and Eli, certo? E nós tínhamos ali o verbo eat. Neste caso, a frase ela não indica marca temporal. Então, Joe and Eli são duas pessoas. They have. Joe and Eli have. E a terceira coluna do verbo eat, né, no present perfect, nós usamos a terceira coluna. O verbo eat fica eaten. Joe and Eli have eaten all the cake. Certo? E a letra F é uma frase interrogativa. Então, ali nós temos que usar o sujeito anybody, alguém, e o verbo se. Gente, toda vez que nós não temos um sujeito específico, alguém, ninguém, a gente considera a terceira pessoa do singular. Tá? Não é plural, é singular. Por isso que nós usamos o has para anybody. Ok? Então, como é uma interrogativa, eu uso has. Has anybody? E a terceira coluna do verbo see, seen. Has anybody seen the marinated chicken? Alguém viu o frango marinado? Certo? Então, confiram aí, pessoal, se vocês fizeram certinho os exercícios. Caso vocês queiram pausar o vídeo, vocês podem pausar ele, ok? Agora, pessoal, eu vou propor para vocês este exercício aqui como um homework, tá? Ele seria um exercício de listening, né? Que a gente trabalha aqui, eu coloco o texto, eu faço a leitura com vocês. Porém, esse textinho ele é um pouquinho extenso. E o que eu acho interessante, então? Eu disponibilizei para vocês o arquivo com o texto, e aí vocês vão localizar estas informações que estão sendo solicitadas no texto, tá? O exercício pede para que a gente circule as informações corretas de acordo com essas unusual foods que estão aparecendo aí. Então, são comidas incomuns que estas pessoas elas provaram. Então, lá na primeira linha, nós temos todas as informações do Robert. Na segunda, da Megan. Na terceira, da Rubia. Na quarta linha, da Jane. E na quinta linha, do Saul. Certo? Então, o que vocês vão fazer? O what. Então, na segunda coluna, é o que. Qual dessas comidas exóticas, aí, digamos, eles provaram? Então, aí vocês vão circular. É uma só em cada, ok? Depois, na terceira coluna, where, onde que eles provaram isso? E na terceira, na última coluna lá, né, na quarta coluna, when, que significa quando, certo? Então, eu vou estar disponibilizado para vocês o textinho. Então, vocês apenas vão buscar estas informações e circular. Lembrando que vocês vão seguir as linhas, tá? Então, o Robert, o que corresponde ao Robert, está tudo na primeira linha. E aí, vocês vão analisar. É uma
opção em cada uma das colunas ali que vocês vão ter que circular, ok? Então, daí na próxima aula, a gente confere também se vocês circularam certinho as opções solicitadas, ok? Dando sequência, pessoal, nós vamos fazer um outro exercise que está na page 27, tá? Lá na página 27, nós temos esse exercício número 9. O exercício 9, ele pede para nós completarmos estas frases com os verbos que estão entre parênteses. Então, o que a gente vai ter que prestar atenção? Se o tempo está definido, se o tempo não está definido, para daí a gente saber se é simple past ou present perfect. Na primeira linha lá, ó, I tuna eyeballs. Então, o que seria? Eu comi olhos de atum. Então, neste caso, não está especificando quando, né? Então, é I have. Só que como eu já tenho o apóstrofo ali no sujeito, eu coloco só o V e o E, que é a forma contraída. E como que fica o verbo eat na terceira coluna? Eaten, eaten ou eaten, eaten, né? Eaten. E na frente, I them in Japan back in 2008. Então, eu comi lá no Japão, lá em 2008. Neste caso, o tempo está especificado. Então, o passado do verbo eat, ate, ate. Eu não uso present perfect porque o tempo está especificado. Ok? Na letter B, nós temos ali tarantulas. Então, tarântulas, né? Aranhas, tarântulas. Então, eu comi tarântulas. Então, I've ou I have, né? Ali tem o apóstrofo, a forma abreviada. I've eaten, igual no de cima, tarantulas. I was visiting a friend in Cambodia last year and she served. Eu estava visitando uma amiga em Camboja no ano passado, então olha o tempo definido. O verbo serve, a gente vai acrescentar o D no final. Served them deep fried as a snack. Então, ela me serviu bem frito como um aperitivo, como um lanche. Na letter C, nós temos ali, ó, I anything weird. Eu não comi nada estranho. Então, I haven't, porque é negativa, I haven't eaten. Eaten, né? I haven't E-A-T-E-N. Eaten. É só conferir a terceira coluna lá da lista, pessoal, do verbo eat. I haven't eaten anything weird, but I had a rag in Mongolia about 10 years ago. Então, eu não comi nada estranho, mas eu provei, eu experimentei, né? Esse aqui é uma comida bem, é um alimento bem exótico, né? Esse A-rag, só para vocês terem conhecimento do que consiste, é leite de égua acidificado e fermentado, e é algo bastante apreciado na Ásia Central. Então, é o leite de égua que eles colocam ácido e fermentam, né? É tipo, ele fica acidificado, né? Não necessariamente colocam ácido, né? Mas ele fica com aquele sabor ácido, tá? E é bastante apreciado na Ásia Central. Tá? Então, neste caso aqui, 10 years ago, eu defini quando foi. Então, o passado do verbo have vai ficar had. Na letter D, in Italy, when it for the first time back in 1995. Então, eu estava na Itália quando eu provei pela primeira vez em 1995. Tá? Então, eu estava quando eu provei. Essas duas situações aconteceram em 1995, então o tempo está definido. I was. Então, para I, o passado do verbo to be fica was. I was in Italy when I tried. Então, o verbo try, eu tiro o Y e acrescento IED, certo? Porque é Y depois de consoante. I tried
it for the first time back in 1995, and I've eaten it many times since then. E eu provei isto, né, várias vezes desde então. Então, como eu estou falando, eu provei várias vezes, eu não especifiquei quantas vezes e quais vezes foram e quando ocorreu, né? Então, I have, no caso, I've eaten. Então, o verbo eat fica eaten. Ok, pessoal? Então, completem aí com as formas adequadas dos verbos. Aqui estão as formas para vocês conferirem se vocês colocaram certinho com relação à escrita. Tá? Caso vocês queiram dar uma pausa no vídeo, vocês podem pausar e conferir aí, ok? Dando sequência, pessoal, nós vamos fazer agora o exercise 10, que está aparecendo para vocês aí, tá? De acordo com o que foi proposto no exercício, nós temos que analisar as imagens que estão aparecendo e seguir o modelinho que foi dito, que foi colocado para a gente ali, ó. Look at the following food pictures and write sentences saying whether you have eaten them this week. Então, olhe as figuras de comida a seguir e escreva sentenças dizendo se você provou ou comeu estes alimentos essa semana. If you haven't eaten them this week, say when you last ate them. Se você não comeu essa semana, diga qual foi a última vez que você comeu. Se vocês olharem ali, nós temos um modelo, ó. Pigs in a blanket. É até engraçadinho, né? Como se fosse porquinhos em um cobertor, né? Este daqui é o nosso famoso enroladinho de salsicha. Então, em inglês, nós dizemos pigs in a blanket. Se você comeu pigs in a blanket esta semana, então você diz, se você não comeu, ó, I haven't eaten pigs in a blanket this week. Então, eu não comi enroladinho de salsicha essa semana. I ate pigs in a blanket last Christmas. Então, aí, o verbo eaten ficou ate, porque nós estamos falando do momento específico, que foi no último Natal, tá? Então, se você comeu, você diz que comeu. Se você não comeu, você vai ter que explicar quando. Mas o que eu acabei fazendo aqui, ó? Como vocês estão vendo na tela, eu já meio que montei, eu encaminhei algumas respostas. Claro que isso daqui são sugestões e que vocês podem seguir como modelo para vocês montarem as de vocês. A primeira que nós temos ali é Jell-O, gelatina. Então, olha a sugestão. Por exemplo, digamos que eu não comi essa semana. I haven't eaten Jell-O this week. Não comi gelatina essa semana. I ate Jell-O last week. Né? Comi semana passada. Ou last month, mês passado. Certo? Então, se você comeu, você pode colocar I ate Jell-O this week. Ou I have eaten Jell-O this week. Né? Porque daí a gente não está especificando quando ocorreu a sentença. Na letra B, nós temos ali lasanha. Então, I haven't eaten lasagna this week. Eu não comi lasanha esta semana. Ou então, I ate lasagna last Sunday. Eu comi lasanha no último domingo. I ate lasagna last Saturday, no último sábado. Enfim, aqui vocês vão analisar, então, a sentença de acordo com vocês, tá? Ou então vocês podem sugerir aí a resposta como se fosse igual a essa que eu coloquei, caso vocês queiram, tá? Mas aqui são exemplos. Na letra C, French fries, batatas fritas. Então, I haven't eaten French fries this week. Eu não comi batatas fritas esta semana. I ate French fries last month. Eu comi batatas fritas, por exemplo, no mês passado, né? Aqui eu troquei a expressão, caso vocês precisem usar. Ou então, se vocês comeram, como que fica a frase? I have eaten French fries this week. É só tirar o haven't e deixar have na frase. Ok? Próximo, pessoal. A letter D, fish. I haven't eaten fish this week. Eu não comi peixe esta semana. Ou então,
I ate fish yesterday. Eu comi ontem. Ou I have eaten fish this week. Eu comi peixe esta semana. E potato salad. Salada de batatas. I haven't eaten potato salad this week. Eu não comi salada de batatas esta semana. Ou então, I have eaten potato salad this week. Ou ainda, I ate potato salad last Saturday, né? Caso você não tenha comido, aí você pode dizer, por exemplo, eu comi salada de batatas no último sábado, ok? E na letter F, sushi. I haven't eaten sushi this week. Eu não comi sushi esta semana. I ate sushi yesterday. Eu comi ontem. Ou então, I ate sushi last week, né? Que seria na semana passada, por exemplo. Ok? Então é isso, pessoal. Vocês podem seguir estas frases que eu coloquei para vocês como uma sugestão de resposta, tá? E por último, pessoal, nós temos o exercise da página 28, o exercise number 11, tá? Este exercício number 11, eu também vou pedir para que vocês façam como um homework, como uma tarefinha de casa. Vocês vão analisar este quadrinho que tem ali, ó, Monday, Tuesday and Today, segunda, terça e hoje, e vocês vão analisar estas frases colocando verdadeiro ou falso, de acordo com o que está aparecendo ali naquela tabelinha, tá? Então seria uma dieta da Maria's Record, tá? Her diet. Então, nós temos que analisar ali essa situação que está sendo apresentada e analisar se as sentenças elas são verdadeiras ou falsas, de acordo com aquelas frases que nós temos ali que estão indicando o cardápio diário, né, da Maria. Tá? Então, se a frase for verdadeira, é true. Se ela for falsa, F de false. T or F. T ou F. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!